O Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Se você puder ficar sobre os seus pés para a gente fazer a leitura, depois nós iremos ouvir a voz do Senhor através dessa palavra. Lucas 7,36 vai dizer assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Respondendo-lhe Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoa. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Feche os seus olhos com o Pai. Essa é a tua palavra. Nós te amamos, cremos que o teu poder é suficiente, que a tua graça é suficiente. Fale conosco, Jesus. Fale conosco nessa noite. Revela-te a nós tua vontade. Revela-te a nós o teu desejo. Revela-te a nós, ó Pai, aquilo que somente o Senhor pode revelar. Conosco, Jesus. Nós queremos ouvir tua voz. Nós queremos ouvir tua voz. Amém? Pode se sentar, queridos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha devoção, ou a nossa devoção extravagante. Fala assim: a minha devoção extravagante. Eu quero falar sobre devoção extravagante. Irmãos, eu falei sobre esse texto bem rapidinho no domingo de Santa Ceia. Foi bem rápido mesmo, a gente tirou um tempo aqui pela manhã. Mas mesmo assim, mesmo tendo falado naquele domingo, mesmo tendo falado
Deus ele continuou ministrando no meu coração algumas coisas e eu achei, pelo Espírito Santo de Deus, necessário falar aqui hoje à noite. Quero falar, irmão, sobre essa mulher que não mediu esforço para se entregar a Jesus, para se entregar a Ele. E a Bíblia vai dizer assim, nos Salmos de número 34, versículo 18, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 18. Partindo, irmãos, desse texto ao qual nós lemos, nós vamos entender que Deus ele espera de nós algo mais. Fala assim comigo, eu preciso sempre dar algo mais ao meu Deus. Sempre, irmãos. O texto ele vai dizer que o fariseu Simão, ele convidou Jesus para estar na casa dele. Simão convidou Jesus para ir na casa dele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, acompanhe comigo, no versículo 36, que entrando na casa do Simão, assentou-se à mesa. Três coisas que nós precisamos entender e que eu creio que, obviamente, à luz do Espírito Santo, nós vamos entender isso nessa noite. A primeira coisa é como está nossa devoção a Deus. Como está? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Como está a sua devoção a Deus? Como você tem se lançado a Deus? Será que você tem se lançado a Deus? A terceira coisa que nós vamos ver nesse texto é que o coração duro é sinônimo de frieza espiritual, mas o coração quebrantado é sinônimo de um coração em chamas por Deus. O fariseu convidou Jesus para estar à mesa e melhor, na casa dele. Mas aquela mulher que não foi convidada, ouviu dizer que Jesus estava na casa do fariseu, foi até Jesus e entregou tudo o que ela podia entregar. E muitos de nós, muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas até convidaram Jesus para entrar na sua casa, mas não tenham recebido da forma em que Ele deve ser recebido. Mas não tem se entregue a Ele da forma em que Ele merece receber. E esse é um problema que nós, como igreja, precisamos enfrentar. Lembra da passagem em que fala que Marta, ao receber Jesus na sua casa, ficou preocupada com os afazeres em servir a Jesus, entregar alguma coisa para Jesus. A Bíblia não fala o que, mas com os afazeres da sua casa. E Maria, o que Maria fez? Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. E nós, irmãos, nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos ser como ela, como Maria, que se lançou aos pés de Jesus. Nós precisamos ser como essa mulher pecadora, que se lançou diante de Jesus e não mediu esforço para adorá-lo. Simão até convidou Jesus, irmãos. Mas quem na verdade se joga diante de Jesus foi a pecadora. Versículo 37 vai dizer: olha,
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, muito provavelmente, pelo fato de estar sendo colocado aqui como uma pecadora, muito provavelmente ela era uma prostituta. Porque naquela época, no contexto histórico judaico, uma prostituta era se chamada de pecadora. Então, aqui a Bíblia está dizendo, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ele. E o que aquela mulher fez, irmãos? Aquela mulher, a Bíblia vai dizer, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com óleo. Irmãos, nós precisamos olhar nessa passagem. Precisamos entender, amados, entender se de verdade estamos nos jogando a Jesus. Será que nós estamos nos lançando a Jesus? 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E olha, vou te falar uma coisa, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo dessa caminhada, que entregar a minha vida para Jesus também requer de mim uma entrega diária, um lançar a Deus diário. Entende? Quem está entendendo isso? Não adianta, irmãos, eu falar, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu convidei Ele para entrar na minha casa, se no meu dia a dia eu não estou nem aí para Ele, se eu passo os dias sem pensar nele, se eu acordo pela manhã e sou dominado pelas coisas que eu devo fazer, se o meu primeiro pensamento não é Deus. E quantas das vezes nós, vamos ser sinceros, estamos assim? Quantas das vezes nós, no nosso dia a dia, nos comportamos como esse fariseu? Jesus, pode entrar na minha casa, mas passamos às vezes dias, sabe, queridos, sem conversar com Ele. Ele está lá, Ele faz parte da nossa família, mas às vezes somos tomados pelo senso de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso correr atrás. Irmãos, vamos lá, nós precisamos aumentar o nosso nível de entrega a Jesus. Eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor, apenas como um instrumento para te impulsionar, para te ajudar a viver isso. Mas você, cada um de nós, individualmente falando, precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência de que essa jornada com Cristo, eu preciso caminhar em direção a Ele. E quanto mais eu me lanço nele, mais eu vou conseguir a revelação de quem Ele é. Nós não podemos mais, irmãos, perder tempo em ficar oscilando na nossa fé. Não. Deus, Ele espera mais de mim. Deus, Ele espera mais de você, irmãos. Sabe, e é através da adoração extravagante, é através da entrega diária. Sabe, às vezes, irmãos, nós perdemos essa questão de lançar no Senhor. Deus, Ele falou com a igreja de Éfeso, olha, lá em Apocalipse, volte ao primeiro amor. Volte, lembra-te de onde caíste.
Volte ao primeiro amor. E o primeiro amor, às vezes, irmãos, nós deixamos para trás. Aonde nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, e nós fazíamos, sabe, entre aspas, loucuras por Ele. Mas para nós não é loucura, por quê? Porque nós conhecemos que Ele é bom. Nós estávamos na lama, no fundo do poço. No meu caso, eu estava na droga, no vício, no pecado. Aí de repente eu segurei na mão, sabe, de Jesus, e Ele falou: eu tenho vida abundante para você. E a partir daquele momento eu falei: é isso que eu quero segurar na mão dele, eu quero ir até o final da minha vida com ele, e comecei a me lançar nele. Mas quando pensa que não, nós vamos perdendo o ímpeto, porque se torna algo comum. Jesus está na minha casa, Ele já está aqui, Ele está aqui. Entende, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, adorar Ele. Precisamos se jogar nele mais. Sabe, queridos, às vezes nós crescemos em algumas coisas, crescemos profissionalmente, devemos crescer. Crescemos em família, crescemos em tantas coisas, que não é errado crescer. Mas nossa vida espiritual, se está regredindo, precisamos parar e pensar: o que está sendo feito errado? O que está sendo feito de errado? Versículo 39, irmãos. Aquele homem, sabe o que aquele homem falou? Olha, Simão, quando aquela mulher veio, lançou aos pés de Jesus, começou a adorar Ele de uma forma extravagante, ela não mediu esforço, ela não, sabe, queridos, ela não preocupou com o julgamento das pessoas. Sabe o que Simão falou? Se ele fosse um profeta, ele saberia em quem estava fazendo isso. Aí, 39. Ele que tinha convidado Jesus. Por que convidamos Jesus? Porque você convidou Ele para entrar na sua vida. Eis que estou à porta do bar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Apocalipse 3:20. Aí um dia você abriu a porta do seu coração para Ele. Ele entrou, mas você parou de amá-lo da forma que você precisa continuar amando. Você parou de colocar lenha nesse altar em algum momento. Volte ao primeiro amor. Jesus está dizendo para nós esses dias: volte ao primeiro amor. Eu ainda estou aqui para acender uma chama no seu coração. Amém? Por que paramos? Por que convidamos Ele? Não faz sentido somente convidar, se não estamos dispostos a dia após dia gastar a nossa vida com Ele. Entende? Porque Jesus Cristo é um estilo de vida. Jesus Cristo é um estilo de vida. Guarde isso no seu coração. E a Bíblia está dizendo, olha, que aquele fariseu, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Primeiro, ele duvida de Jesus. Quantos de nós que às vezes caminhando com Cristo duvidamos daquilo que Ele pode fazer? Sim ou não? Irmãos, você não pode duvidar de quem Jesus é. Hebreus 11:6. Eu tinha colocado esse versículo. Não, por aqui mesmo. Esse tinha colocado mais fácil. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que aquele fariseu tinha que estar falando? Uau!
Se um dia você convidou Jesus para fazer morada no seu coração, ore, acredite, Ele é suficiente. Amém? Ele é suficiente para qualquer coisa, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é suficiente. Sendo a sua mão em direção do Miguel. Você tem fé, irmãos? Está sentindo uma dor de cabeça? Coloque, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do Miguel. Há poder no seu sangue. Há poder no seu sangue. Senhor, agora toda dor de cabeça em nome de Jesus. Toda dor extrema. Em nome de Jesus. Há poder no teu nome. E nós te agradecemos, Pai, porque essa dor, ela já foi embora em nome de Jesus. Amém? Todos digam amém? Amém. Irmãos, eu creio no poder de Deus. Quem crê no poder de Deus? Amém? Amém, Miguel? Amém? Amém, irmãos? Nós cremos que o poder de Deus está acontecendo na vida dele. Nós temos que orar, viu, irmãos? Temos que orar. Amém? Orar pela vida das pessoas. Orar para aqueles que estão precisando de oração, e nós vamos sempre fazer isso. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que ele duvidou de Jesus. Se nós convidamos, não podemos. Se nós convidamos a Jesus, não podemos desconfiar dele. Precisamos ter a certeza, ter a plena certeza, Ele é fiel. Ele é fiel, somente Ele é fiel. Versículo 40, a Bíblia vai dizer assim, olha: respondendo Jesus, disse a Simão: uma coisa tenho a dizer. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro 50. E não tendo com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que é o que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na sua casa, não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste hóspede, mas essa me deste. Mas essa, desde que entrei, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu meus pés com vinho. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, muito amou. Olha isso, irmãos. Olha o que a Bíblia está nos mostrando. Jesus Cristo, ele conta uma parábola para ele exemplificar, demonstrar para as pessoas o que estava acontecendo ali. Simão, existia um certo credor que tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro 50, e ele resolveu perdoar a dívida dos 2. Quem vai amar mais o credor? O que foi perdoado a dívida de 500? Ou o que foi perdoado a dívida de 50? Obviamente, Simão respondeu: o que mais foi perdoado? O que Jesus estava nos ensinando com isso? Que às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e saber quanto que Deus nos perdoou. Sempre. Você consegue fazer esse exercício de reflexão? Da onde? Não sei, eu faço isso direto. E às vezes eu olho assim e tenho a plena certeza que eu não mereço tudo aquilo que Deus tem me dado. Sabe? Eu olho para de onde Deus me tirou, irmão. Como diz a canção, eu era
perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Foi isso. Pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Um mendigo que encontrou pão, um pedinte que encontrou alimento. E quantos de nós, irmãos, que às vezes paramos de fazer essa reflexão? E essa talvez é a causa de nós pararmos de nos lançar a Ele. Porque lembra-te quando você entregou a sua vida para Ele? Isso vinha à sua memória quase que diariamente. Eu estava perdido, Ele me alcançou. Ele me perdoou, Ele limpou as minhas vestes, sabe? Ele purificou o meu coração. E às vezes nós esquecemos que somos pecadores, que precisamos da graça dele diariamente. Sabe, precisamos do poder de Deus todos os dias. Todos os dias, irmãos. Nós precisamos do favor imerecido de Cristo. E olha, faça isso. Olhe para quem você era. Olhe para quem você era. E para quem você é depois de Cristo. Olhe para o quão pecador que você era. O quão pecador que você se encontrava até que você encontrou com Jesus. Até que você entregou o seu coração para Ele. Irmãos, não pare de olhar para isso. Não olhe para isso com um olhar de tristeza. Não deixe com que isso traga uma depressão espiritual para você. Porque muitas pessoas olham para trás. E eu tenho aprendido que isso também é a causa de uma depressão espiritual. Nós não podemos olhar para trás e cair nesse buraco, nesse abismo, mas olhar e ver de onde Deus me tirou e pedir: Senhor, eu sou grato a Ti por ter me tirado desse lugar, por ter segurado na minha mão. Aquece o meu coração hoje. Que tipo de devoção você tem entregado a Deus? Porque a minha Bíblia está dizendo que a quem muito foi perdoado, muito ama. Talvez você tenha entregado pouco a Deus porque você descobriu que você foi pouco perdoado, porque você descobriu que você tinha poucos pecados quando você conheceu a Cristo. Talvez seja por isso. Mas eu não. Sinceridade, eu descobri que se não fosse Jesus eu estava morto. Por isso que eu sou eternamente grato. Sabe, às vezes as pessoas te julgam. Por que 90% daquilo que você posta é versículo bíblico, é falando de Deus? Irmãos, só vamos falar de quem? Vamos falar de quem, irmãos? De mim? Vamos falar de mim para quem? Do quê? Você está entendendo? Vou falar dele. Eu fiz um propósito com Ele, que enquanto eu tiver a minha vida, eu vou falar do nome dele, irmãos. Sabe, enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu quero falar dele, das obras dele, da onde ele me tirou, da onde ele quer tirar as pessoas, para onde ele quer levar. Sabe, queridos, eu vou falar que existe um lugar nele preparado para nós. Porque em Cristo Jesus eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde Ele quer me levar. Não estamos perdidos dentro de um navio, à deriva dentro de cima de um mar. Não. Ele está no barco. Ele está no barco.
E Ele sabe para onde Ele está nos levando. Eu não tenho coragem de acordar Ele. Você tem coragem de acordar Ele no barco? Tem coragem? Por tudo que eu já vivi até hoje, eu não tenho coragem. Sabe? Deixe Ele dormir lá na proa do barco. Porque eu só preciso saber que Ele está aqui dentro. Só isso que eu preciso saber. Senhor, às vezes eu faço essa oração. Senhor, o Senhor está aqui. Feche os meus olhos, sabe? Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E às vezes eu falo assim: Senhor, eu preciso ouvir Sua voz. Ele sempre está lá, irmãos. Ele sempre está lá para acender uma chama no nosso coração. Mesmo quando nós não queremos, faça. Mesmo quando é impossível, humanamente falando, faça. Mesmo quando tudo ao seu redor não te proporciona isso. Era uma pecadora, era uma prostituta, fariseus, casa dos fariseus, Jesus à mesa, de repente ela vem, não tem problema. Se eles vão me apedrejar, se eles vão falar mal de mim, eu só quero me lançar nele. Eu só quero gastar a minha vida com Ele. Olha o que esse irmão, ele deveria ter entregue. Água para os pés, diga-se comigo, água para os pés. Ósculo santo e unção com óleo. Água para os pés, irmãos, era oferecido quando alguém chegava na sua casa, no contexto cultural, histórico. Quando alguém chegava na sua casa de viagem. Por causa da poeira, por causa daquilo que ia impregnando os pés, era oferecido água para lavar os pés. Também, isso quer dizer que você estava sendo bem recebido na sua casa, naquela casa. A segunda coisa era o ósculo santo. O que é o ósculo santo? Um beijo no rosto, na testa. Esse era o cumprimento. Isso quer dizer que você também estava sendo bem recebido ali. Primeiro, no lugar, em segundo lugar, por aquela pessoa que estava recebendo. E a terceira coisa que se acontecia era que ungia-se a pessoa que estava chegando à sua casa. Isso era um contexto cultural. E a unção, ela tinha um significado de que, mais do que ser bem recebido no local, pela pessoa, o dono da casa, aquela pessoa queria que ele voltasse. 3 coisas que Simão não fez, mas que aquela mulher fez. Ela fez não da forma que corriqueiramente, através da prática da hospitalidade mínima que se fazia com uma pessoa. Ela fez extravagante. O que aquela mulher fez? Ao invés de pegar uma água e lavar os pés de Jesus, como Simão deveria ter feito, ela lavou os pés dele com lágrimas. Ao invés de beijar o seu rosto com o ósculo santo, ela beijou os pés. Ao invés de ungir ele com um óleo normal, ela fez isso com um unguento de alabastro, que era um dos óleos mais caros que existiam. Eu não tive aqui a sutileza de trazer aqui os valores, mas aqui digo que valia muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, irmãos, não vendi os filhos. Ela quebrou tudo, literalmente. Guarde algo no seu coração. Sempre alguém vai fazer aquilo que se deve ser feito. Se você não fazer, se eu não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai adorar extravagantemente. Alguém vai se jogar nele. Alguém vai quebrar tudo diante dele. Sabe, irmãos, mas quando eu falo isso para vocês,
Eu falo isso, olha, que seja nós, irmãos, que venhamos nos jogar diante dele, que seja nós que venhamos, sabe, nos lançar nele, que não venhamos medir esforço para conhecer o coração dele. Ah, pastor, mas eu sou introvertido. Não é sobre isso que eu estou falando. Você não precisa ser extrovertido para se jogar em Jesus. Entende? E eu tenho aprendido, estudando a biografia dos grandes homens e mulheres de Deus, que a maioria deles eram introvertidos. A maioria. Quase na sua totalidade. Eram homens e mulheres que tinham uma introspecção muito grande. Mas mesmo assim, quando eles descobriram a importância de se jogar em Deus, de se lançar, sempre alguém vai fazer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, volto a dizer, será que você tenha certa convicção do quanto que Deus te amou? Do quanto do lugar obscuro que Deus nos tirou? Será que nós temos a convicção disso? Olha o que Jesus Cristo falou: os seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo todos os dias tem falado isso conosco. Olha, quando nós chegamos diante dele: Senhor, nos perdoa, os seus pecados são perdoados. Senhor, eu errei, seus pecados são perdoados. Note, irmãos, que Ele não cansa de falar isso, porque Ele nos ama. Quantas passagens que a gente vai ver Jesus Cristo curando as pessoas? Vai, seus pecados são perdoados. Quantas vezes Ele virou para as pessoas: seus pecados são perdoados. E às vezes nós é que ficamos remoendo: será que Ele me perdoou? E a Bíblia fala que os nossos pecados são lançados no mar. Esqueci. Pecado perdoado, pecado confessado, pecado perdoado. E Ele esquece. Se você confessou, meu irmão, se você confessou, minha irmã, aquela mulher, a Bíblia não fala que ela falou alguma coisa. Isso aqui me chama a atenção. Mas ela derramou lágrimas aos pés de Jesus. E lágrimas são orações líquidas. Em algum momento ela estava ali. Irmãos, Jesus Cristo, Ele consegue saber o que nós falamos, o que nós queremos falar antes de falar. Somente Ele pode fazer isso. Sabe, com certeza aquela mulher estava ali se jogando diante dele, pedindo perdão para Ele. É óbvio isso, o texto, porque ela se deparou com aquele que pode perdoar pecados. Irmãos, nós estamos servindo ao Deus que pode perdoar pecados. E por que nós vivemos como se estivéssemos ainda mais sujos pela lama do pecado? Aquele que é justo, faça justiça. Aquele que é injusto, faça injustiça. Aquele que se santifique mais. Nós lemos aqui semana passada. Jesus Cristo está dizendo: olha, os seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas estão assim: quem é esse que até pecado pode perdoar? Irmãos, quem é esse que até pecado pode perdoar? Jesus Cristo Todo-Poderoso. 1 João 1,9.
para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E Ele vai dizer: vai, tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, quantas pessoas que têm vivido guerras, quantas pessoas, irmãos, que interiormente é uma guerra, porque não sabem lidar com a questão da sua própria salvação. Eu quero te dizer isso hoje, nessa noite: vai-te em paz para a sua casa, irmão. Aquele que liberou o perdão sobre a sua vida, Ele é suficientemente capaz de perdoar todos, não alguns, todos os pecados. Você pode dar uma glória a Deus? Erga sua mão para Ele. Vamos lá, queridos. Dá uma glória a Deus aí para Ele. Fala: Senhor, muito obrigado. Irmão, se você um dia foi perdoado, ou se hoje mesmo você foi perdoado, ei, irmãos, agradeça a Ele por isso. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode tirar o seu nome de lá. Sabe, queridos, Jesus, nós queremos estar lá naquele dia. Nós queremos estar lá naquele dia. Para finalizar, irmãos, eu quero voltar no Salmo 34, 18. Perto está o Senhor. Daqueles que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Como está a sua devoção a Deus, irmãos? Como que está a sua vida de entrega a Deus? Olha, às vezes a gente fala isso com as pessoas, e eu até entendo que isso não é uma receita que, se fizermos certinho, irmãos, ninguém vai conseguir colocar Deus numa bolha. Mas eu quero te dizer que toda regra de fé, existem coisas, princípios que precisam ser seguidos. Se você for estudar outras religiões, embora muitos não queiram falar de religião, mas nós estamos dentro do cristianismo, irmão. Ou não? Estamos. Mas veja bem, cada religião tem alguns princípios que as pessoas seguem. E o povo cristão, às vezes, irmãos, conversando com as pessoas do trabalho, o povo cristão às vezes não quer se prontificar com aquilo que é o cristianismo, desde, obviamente, sem ser redundante, desde Cristo fala que precisa fazer. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não tenho me lançado nas Escrituras? Se a Bíblia está empoeirada lá na estante, se a Bíblia está empoeirada lá no porta-luva do carro, como que eu vou conhecer a Deus? Irmãos, de verdade, se você comer somente no domingo, muito provavelmente você vai passar fome. Quem aqui se alimenta somente no domingo? Eu não. Segunda, terça, quarta, fisicamente. Vai dando um horário, né? Barriga já ronca, né, Letícia? Não é assim, irmãos? Porque a gente precisa se alimentar. As Escrituras é assim, irmão. E às vezes a pessoa vem para o culto. Não é o nosso caso aqui, né? Graças a Deus por isso. Mas às vezes a pessoa passa a semana toda sem ouvir a voz de Deus, e vem para o culto e quer que caia fogo sobre a vida dela, quer sentir a presença de Deus, e quando não, coloca a culpa na equipe de louvor, coloca a culpa no pregador, coloca a culpa em todo mundo. Mas durante a semana ela não se preocupou em gastar 30 minutos com Deus. Aí eu lembro da canção, né? Apenas um minuto em sua presença vale mais do que uma vida inteira sem ti.
Aí quando eu falo isso, irmãos, eu fiz um compromisso com Deus. Eu não vou deixar de falar isso toda a minha vida. Porque eu fui chamado, sabe, irmãos, eu fui chamado para falar isso para as pessoas. Ame a Deus de verdade. Conheça o coração dele. Busque a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. Se você pegar o seu celular lá, em algum lugar você vai conseguir encontrar o quanto que você gasta com o celular no seu dia. É uma pena que a nossa Bíblia não tem como a gente saber isso. O quanto que a gente não gasta com ela. Ei, Deus nos deixou um livro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nos deixou um livro de amor. Se você quer conhecer mais do amor de Deus, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Gaste tempo lendo a palavra de Deus. Esse talvez é o seu se jogar em Jesus diariamente. Devoção. Uma outra coisa, irmãos, como está a sua devoção? Como está a sua vida de oração? São três coisas: leitura da palavra, vida de oração e jejum. Como está? Eu não posso aqui, irmãos, apontar o dedo para ninguém, porque eu não estou lá na sua casa. Mas eu tenho que te incentivar, e eu tenho que te impulsionar pela palavra de Deus a viver isso. Eu não fui chamado, irmãos, para pregar a teologia da prosperidade. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Gaste a sua vida com Jesus. Gaste os seus minutos que te resta, os seus dias, meses e anos que te resta com Ele. Se você gastar a sua vida com Ele aqui, Ele vai te levar para viver uma vida com Ele eternamente. Deixa eu te falar algo. O maior beneficiado disso tudo, sabe quem é? Nós mesmos. Deus não precisa, irmãos. Ele não vai ser transformado. Deus, Ele não muda, não sofre alteração. A Bíblia fala, Ele não muda. Quem precisa ser transformado somos nós. E quanto mais eu gasto a minha vida com Jesus, mas eu sou transformado. Cristo em vós é a esperança da glória, a Bíblia diz. E às vezes você não está conseguindo. Pastor, o senhor está falando isso aí, mas eu não tenho conseguido orar, eu não tenho conseguido jejuar, eu não tenho conseguido ler a Bíblia. Irmãos, nós como igreja estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar a entender as Escrituras. Nós não sabemos tudo, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos ajuda a entender. Estamos aqui, irmãos, para orar uns pelos outros. Jejum. Irmãos, o jejum é bíblico. Qual foi a última vez que você jejuou? Mas não é um jejum para você conseguir uma casa. Não é um jejum para você conseguir um trabalho. Qual foi a última vez que você jejuou para falar com Deus: Senhor, eu quero conhecer mais o seu coração? Não que fazer isso seja errado, mas Mateus 6,33 vai dizer: buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas não serão acrescentadas. Se Deus não for o primeiro da sua vida, então Ele será o último. Alguém um dia me disse assim: olha, a gente está no momento das Olimpíadas aí, o segundo lugar é o primeiro a perder. Sim ou não? O segundo lugar está na corrida. Corredor aí. Está na corrida. O segundo lugar é o primeiro a perder.
Dara que falou isso. Segundo lugar, é o primeiro a perder. Irmãos, olha isso. Ela sempre fala isso comigo, segundo lugar. Irmãos, se Deus não for o primeiro, então Ele é o último. Ou nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, ou então, irmãos, para de dar desculpa, sabe? O fariseu, que isso, soubesse quem era ela, que desperdício. Para de dar desculpa. Ei, Jesus, tem um amigo meu, sabe o que ele faz? Mas eu creio que Deus ele ama os malucos. Ele acorda de manhã e ele coloca 2 xícaras de café na mesa e ele serve a dele e a de Jesus. E ele fala: Jesus, toma um café comigo de madrugada. Jesus, toma um café comigo. Irmão, você já chamou Jesus para tomar um café com você? Qual foi a última vez que você mandou um beijo para ele? No meio do dia, no calor escaldante, obrigado, lindão. Obrigado, bonitão. Qual foi a última vez que você fez isso, irmão? Trazendo, irmãos, para a nossa vida cotidiana. Quem aqui não gosta de ser surpreendido? Vamos lá. A cidade sempre, no início, né? No início, hoje não. A cidade gostava quando eu chegava com um diamantezinho nele, no final do dia. Irmão, que maravilha. Precisava não, eu mandava para dentro. Assim, irmãos. Uma flor, uma simples flor. Às vezes passou na rua, criança, né? O homem faz isso muito. O Ever pega uma criança e entrega para. Entende? E às vezes, irmãos, a gente, como uma noiva, precisamos fazer isso com Jesus. Ei, Jesus, toma um café comigo. Pega uma florzinha aqui, Jesus, é para o Senhor. Não é loucura, não, irmão. Para as pessoas, às vezes aquilo ali é loucura, aquela entrega daquela mulher é devoção, mas para ela não. Para quem está fazendo nunca vai ser loucura, porque você sabe para quem você está entregando, porque você sabe de onde